Esta Posso continuar? conferência será gravada agora. Boa noite a todos, então. Vamos começar a nossa refrigeração industrial por amônia, onde nós vamos ver diversos aspectos relacionados a esse tópico. A nossa proposta hoje é levar em torno de 5 a 10 minutos em cada um desses itens, sendo que a cereja do bolo, ao final do nosso bate-papo, vai ser a equipe da Bombadur que vai estar participando, falando um pouquinho mais especificamente das bombas para refrigeração industrial. Então, nós vamos fazer uma breve apresentação e história da refrigeração em linhas muito rápidas. Os sistemas de refrigeração por compressor a vapor, compressão a vapor é extremamente importante que a gente entenda o conceito. Os vários tipos diferentes de refrigeração e seus refrigerantes. Componentes e máquinas frigoríficas, vou passar um olhar diagonal. Prós e contras da amônia em sistemas de refrigeração. Manutenção e operação e inspeção de instalações, aí a conversa começa a ficar quente, porque é extremamente importante a gente dominar esse sistema para que a gente não seja pego de surpresa. Requisitos de inspeção em amônia pelo IAR, eu já gostaria que vocês fossem fixando essa sigla IIAR ou IAR, que significa International Institute of Ammonia Refrigeration. É um conjunto gigantesco de conhecimento que nós vamos conversar aqui, que eu vou apresentar a alguns de vocês, outros já conhecem. E bombas para refrigeração industrial, conforme eu já disse, o nosso amigo Luiz Adur, da Bombadur, vai falar um pouquinho sobre ele. Ok? Essa, então, é a proposta da noite de hoje. 3 empresas se juntaram para que a gente faça essa apresentação. A nossa Cicerone é a IMPEG, que é o Instituto de Perícia e Educação Gerencial, na figura do Rivas, que me acolheu tão bem, abriu as portas para que a gente faça essa parceria. A Bombadur, grande fabricante de bombas, e o Grupo Technic, que é a empresa da qual eu faço parte como sócio e como engenheiro. O Grupo Technic é uma empresa voltada para a engenharia e um pouco mais para frente eu vou falar sobre ela. Então, agradeço ao Rivas essa parceria, agradeço ao Luiz e à Bombadur também pela parceria. Fazendo uma apresentação rápida da Technic, em somente 2 ou 3 minutos, a nossa empresa ela é oriunda de 4 engenheiros de diferentes formações, um engenheiro químico, 2 engenheiros mecânicos e eu que sou engenheiro naval, e ela tem a proposta de fazer parcerias com empresas, tanto do lado de fabricantes como do lado de usuários, para que a gente possa fazer todos esses itens que estão descritos aí. Dentre eles, eu destacaria análise e avaliação de projetos industriais em todas aquelas fases. A gente vai conversar um pouquinho hoje, também teremos tempo para conversar um pouco sobre projeto conceitual, projeto básico, FEL 2, FEL 3, né? PNIDs, PFDs, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Fornecimento de atividade de engenharia part-time, quando a empresa precisar, otimização de plantas industriais, consultoria nessas 2 normas, NR12, que são os rotativos, dinâmicos, NR13, que são os equipamentos pressurizados, atividades customizadas de acordo com o cliente, e com a parceria com a IMPEG, todos os treinamentos que a gente vier a dar nesse assunto vai estar ligado ao Rivas e à empresa dele. Nós vamos fazer uma parceria e, por conta disso, nós estaremos em conjunto ministrando eventuais cursos ou treinamentos para os amigos e para os amigos de nossos amigos. Eu sou Fernando Lescovar Neto, como eu já me apresentei, sou engenheiro naval, tenho 58 anos. Eu sou inspetor em nível 2 de solda pela FBTS, que são aquelas qualificações da Petrobras para qualificar procedimentos, qualificar soldadores, operadores, né? Eu possuo MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Empresarial, sou ex-presidente da Associação Brasileira de Soldagem, fiz pós-graduação também em Engenharia de Soldagem, sou também certificado pela AWS e sou ex-diretor técnico da SGS. SGS é uma empresa fantástica, a maior empresa de certificações do mundo. Trabalhei lá por 6 anos, depois de ter vendido o meu laboratório
metalúrgico para eles e atualmente sou diretor técnico do Grupo Tecnip, né? Passada essa apresentação, vamos conversar um pouquinho da história da refrigeração. Minha gente, se a gente fosse conversar sobre a história da refrigeração inteira, eu acho que a gente ficaria aqui mais ou menos umas 8 horas conversando de como começou essa história e como ela caminhou. Então, em algumas linhas, eu gostaria de dizer para você que a refrigeração sempre fascinou o ser humano, porque o ser humano gostava daquela ideia de ter o gelo do lado dele. Numa época muito remota, somente os nobres podiam mandar pessoas, os seus servos, para as montanhas para trazer gelo para eles conseguirem se refrescar, fazer aquelas misturas de frutas com gelo e tudo mais. Por conta disso, o ser humano falava, puxa vida, eu gostaria também de ter esse benefício do gelo ao meu lado. O gelo poderia estar refrescando as frutas e, ao mesmo tempo, eu observei lá em cima da montanha que ele conserva carne, que ele conserva pedaços de vegetais. Então, tudo isso caminhou para que a história da refrigeração começasse a se desenvolver lá no século XVIII. Em 1755, o William Cullen projetou uma primeira máquina de refrigeração. Por certo, não tinha válvula de expansão, não tinha compressor como a gente conhece hoje, mas ele começou a dominar os princípios da máquina de refrigeração. Um século depois, o Jacob Perkins construiu o primeiro sistema de refrigeração por compressão de vapor, que a gente já vai conversar sobre ele daqui a pouco. E também crédito precisa ser dado a esse time, ao Tadeusz, ao Linde, ao Ferdinand Carré, que também fizeram o desenvolvimento de outras etapas da refrigeração ao redor do mundo. Importante a gente saber também, já que nós estamos falando de amônia, que ela foi usada para refrigeração ainda no século XIX. No século XIX foi quando o pessoal percebeu as qualidades espetaculares da amônia e começaram a utilizar a amônia numa máquina de compressor a vapor, através do Sr. Linde. Outros refrigerantes, como esses, o CO2 e o SO2, também foram utilizados até a década de 1920. Aqui cabe um parênteses para a gente começar a introduzir uma conversa já com uma pegada de sustentabilidade. Vocês bem sabem que hoje a gente combate fortemente o aquecimento global e combate também a destruição da camada de ozônio. Porém, lá na década de 20, quando eles inventaram o Freon, que são aqueles refrigerantes sintéticos que eram voltados para maior segurança e eles entendiam que aquilo era melhor do que a amônia, eles não tinham condição no passado de detectar como eles poderiam ser destrutivos no que diz respeito ao aquecimento global e poderiam ser destrutivos no que diz respeito à pegada do ozônio. Por conta disso, eles tiveram um largo uso até a década de 80 e a década de 90, quando o pessoal começou a descobrir que, opa, espera um pouquinho, eu estou estragando o meu planeta se eu continuar utilizando essa linha de refrigerantes. Por conta disso, eles refizeram o conceito, a amônia, que já tinha uma evidência grande, fortaleceu a sua posição por ser um refrigerante natural, um refrigerante de pouco impacto no que diz respeito a aspectos ecológicos, e ela ganhou, portanto, uma evidência que já tinha na industrial e passou incólume, passou sem problemas por essa crise e alteração dos refrigerantes que aconteceu a partir da década de 80, quando começou a se combater aqueles refrigerantes que faziam danos para o nosso planeta, né? Aqui tem uma foto que eu faço uma homenagem ao meu pai. Meu pai é esse senhor aqui que está de colete. Então, essa foto é de 1970. Ele mexendo aí num bloco de compressor deve ser da Bitzer, que ele gostava muito da Bitzer. E eu presto aqui a minha homenagem a ele. Foi com ele que eu aprendi grande parte daquilo que eu sei de engenharia, grande parte daquilo que eu sei de refrigeração. Um grande abraço ao meu pai, que não está mais aqui junto com a gente, mas me ensinou muito, né? Então, em base a esse olhar histórico, é importante que agora a gente comece já a entender um pouquinho mais a respeito de sistemas de refrigeração por compressão de vapor.
né? Então, meus amigos, vamos olhar nessa primeira figura, que está mais à esquerda, onde eu tenho aqui essa cor azul e essa cor vermelha, e vamos entender que um ciclo de compressão a vapor nada mais é do que esta representação aqui. Rivas, você consegue ver o meu cursor navegando aqui pela tela? Perfeito. Muito Grupo bem. A e Então, oi? grupo A e B aí, né? Vermelho e lilás. A e B. Isso, exatamente, exatamente. Então, perfeito. Então, eu vou usar aqui o meu cursor como apontador, né, da tela. Então, vocês observam que o conceito de ciclo de refrigeração por compressão de vapor não é nada mais do que isso daqui. Só que ao longo desse slide, nós vamos nos aprofundar um pouco mais e observar que esta representação aqui está muito simples. Nós vamos passar para essa. E depois nós vamos passar para essa. Mas, na verdade, todas elas representam exatamente o mesmo circuito. Cada vez um pouquinho mais sofisticado, para a gente ir avançando com o conhecimento. Vamos começar, então, entendendo que um ciclo por compressão de vapor é um circuito fechado. Vocês veem que essa linha vai por um caminho, retorna, volta e fecha no mesmo ponto. Ou seja, eu não mando gás para a atmosfera e eu não recebo gás da atmosfera. Eu tenho um compressor de gases, que é esse número 4, que está circulado por uma bolota laranja. Esse compressor puxa, suga o gás de dentro de uma geladeira. Vamos entender aqui que o azul é dentro de uma geladeira ou dentro de uma câmara. O compressor ele vai sugar o gás que está dentro desta geladeira, dentro das tubulações da geladeira, irá comprimir, elevar a pressão desse gás, vai dar energia para esse gás, e esse gás vai seguir o caminho dele, agora muito mais pressurizado, e por conta do trabalho do compressor, ele vai estar muito mais aquecido. Mas eu não posso pegar e jogar esse produto aquecido dentro da minha geladeira, dentro da minha válvula de expansão, que eu vou explicar aqui em cima na bolota verde. O que eu faço? Eu comprimo esse gás e jogo esse gás aqui num condensador. Esse condensador é uma peça que fica externa à câmara e dentro desse condensador, através de aletas, sopradores de ar, eu faço com que esse gás aquecido se condense e se transforme num líquido. Aquilo, portanto, que era um gás refrigerante, agora ele é um líquido refrigerante e continua seguindo o caminho dele até que ele seja endereçado para dentro da geladeira. Dentro da geladeira, ou dentro do refrigerador, ou dentro da câmara frigorífica, o que quer que vocês queiram imaginar, vão imaginando no cérebro de vocês aí a ideia. O primeiro elemento fundamental que eu preciso ter é uma válvula de expansão. Nós vamos falar sobre ela mais para frente, mas é importante a gente entender que a válvula de expansão vai fazer, através do efeito Joule-Thomson, transformar aquele fluido líquido pressurizado, através de um orifício fino, fazê-lo expandir para um gás. Opa, então aquilo que eu tinha feito no condensador, que era condensar e transformar em líquido, agora na válvula de expansão eu vou transformar ele novamente em gás. Para quê, Fernando? Para conseguir um efeito, um fenômeno espetacular da física, espetacular da natureza, que é o efeito Joule-Thomson. Quando eu expando um gás, ele esfria, ele gela. E aí eu vou ter, já em azul, nesse pequeno trecho, já entrando dentro da minha região, que eu desejo que seja gelada, eu já tenho um gás muito frio, que vai passar por dentro de todo o meu ambiente a ser refrigerado, e passando por esse ambiente refrigerado, tudo aquilo que estiver a uma temperatura mais elevada começa a se resfriar. E aí o ciclo se fecha, esse gás frio começa a perceber calor de todos os itens que estão dentro dessa câmara, e ele começa a se aquecer e ele vai retornar para o compressor para iniciar novamente mais uma viagem.
Isso é um ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Esse ciclo, muito simples, foi concebido com toda essa elegância, com toda essa simplicidade. Com o passar do tempo e com a entrada de pessoas inteligentes, de pessoas que são hábeis no entendimento, eles começam a colocar outros itens, que são itens que vão melhorando a performance, vão melhorando o desempenho desse meu sistema fechado. Por exemplo, observaram no início, possivelmente, que lá no condensador eu precisava de um soprador de ar para que aquele tubo se resfriasse mais rápido. Então, aqui foi colocado um soprador de ar. Lá na nossa parte refrigerada, também foi colocado um soprador de ar para aumentar a eficiência de troca térmica. Foi colocado também um tanque de líquido, que nós já vamos falar sobre ele. Foi colocado um tanque de sucção, um separador de líquido e gás, vamos falar sobre ele. E depois, ao final desse nosso bate-papo, lá pelo meio, eu diria, nós vamos ter um conjunto de outros dispositivos extremamente importantes que foram sendo desenvolvidos ao longo da tecnologia, da chegada da tecnologia, e que tornaram cada um desses sistemas caracterizado de uma forma diferente, dependendo do fabricante A, B ou C de cada um dos sistemas. De forma que em cada um desses circuitos, eles foram colocando a sua experiência, foram colocando o seu aprendizado, e o resultado disso são sistemas que competem entre si e cada vez mais eficientes. Então, observem na figura 2, que essa figura aqui, nada mais é do que a mesma figura. O compressor aqui é representado pela simbologia de um compressor. Eu tenho o vapor que está sendo sugado de dentro do evaporador. Agora aqui, essa aqui é a câmara. Eu estou sugando esse gás aqui a baixa pressão, estou comprimindo e ele sai novamente na forma de vapor. Detalhe, gente, compressor sempre trabalha com gás. Não tem líquido aqui. Nós temos que impedir a chegada de líquido no compressor. Aqui nós vemos já o compressor então mandando vapor pressurizado e quente para um equipamento que nós já falamos dele aqui no número 1, que é o condensador. Ele vai trocar calor com o ambiente e vai transformar isso em líquido. E aqui já eu coloquei aqui uma simbologia, que é esta bolinha azul, que é o tanque de líquido. O tanque de líquido nada mais é do que um acumulador de líquido depois do condensador, que vai fornecer uma pressão que seja uma pressão razoavelmente constante para a linha a partir dele, a montante dele, de forma que a válvula de expansão não sofra oscilações de pressão oriundas das trocas de calor que estão acontecendo aqui. O resultado disso é uma linha que é equilibrada e, se eu precisar, eu tenho aqui um volume de líquido suficiente para estar abastecendo o caminhar do meu sistema, do meu ciclo de refrigeração. Novamente, olha a nossa amiga aqui, válvula de expansão, sempre representada por uma bolota verde, aqui uma bolota verde. Vocês observam, então, portanto, que isso aqui é isso aqui, só que está um pouquinho mais sofisticado. Agora, eu tenho aqui dentro após da minha válvula de expansão, eu tenho a entrada aqui do vapor, eventualmente do líquido também, gelado, porque aqui aconteceu de novo o efeito Joule-Thomson, que é aquela expansão gela o fluido, e aí isso daqui vai entrar e vai refrigerar a minha câmara. Fala, pô, Fernando, você falou novamente exatamente a mesma coisa? Exatamente, para fixar o conceito e para que a gente possa passar para cá agora e entender que isso aqui é o mesmo conceito, nós não precisamos estar sempre ficando impressionados com diagramas extremamente cheios de detalhes, porque, em resumo, ele contém basicamente alguns equipamentos que são indispensáveis para o seu funcionamento conceitual e depois ele vai passando por aspectos que são aspectos mais requintados e vão melhorando um pouco mais o desempenho do equipamento. Começando aqui de uma forma rápida, nós temos o compressor novamente. Esse compressor aspira do retorno da minha câmara frigorífica, aspira o gás que já está pouco gelado, é comprimido, novamente vem para o que é isso aqui? É um condensador. Aqui ele se transforma em líquido. Nesta bolota eu tenho tanque de líquido.
Daqui eu tenho a sequência destes líquidos até a entrada da minha câmara, a minha válvula de expansão, aqui o fenômeno Joule-Thomson seguindo para dentro do meu evaporador, tudo acontecendo. A minha válvula de expansão costumeiramente tem um bulbo que faz a leitura da saída da tubulação, né? E essa leitura faz com que a válvula abra mais ou feche mais, dependendo da necessidade de manter a temperatura do bulbo termostático aqui. Aqui nós observamos uma região onde existe um trocadorzinho de calor, ou seja, aqui eu tenho seguindo para a minha linha um líquido que eventualmente pode estar um pouco aquecido, eu aproveito ainda e recupero um pouco o frio desta tubulação, trocando calor com esta tubulação, de forma que eu consigo reduzir um pouco a temperatura para que eu possa ter um fenômeno um pouco mais eficiente. Ou seja, falamos disso e já chegamos a isso com a plena compreensão desse circuito. Então, em face a isso, é importante que a gente compreenda que tudo isso está baseado em conceitos. Os conceitos, eu tive conversando com o Rivas, nós estamos com a ideia de fazer um curso mais aprofundado, um curso já de 40 horas, de mais horas, a respeito de tudo isso que nós estamos falando hoje, em uma hora e pouquinho, para que a gente possa esmiuçar cada um desses aspectos e dar a todo o nosso time a compreensão perfeita de como tudo isso funciona, desde o seu projeto até a fabricação, cuidados com a fabricação são extremamente relevantes, até chegar na manutenção, depois de colocar em marcha esse sistema de refrigeração. Mas é importante que cada conceito se encaixe em cada uma das fases do projeto. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos falar alguns instantes sobre projetos industriais. Quando a gente vai fazer digamos assim, a implementação de uma nova planta industrial, a gente não sai já no primeiro momento da definição dessa planta, definindo qual vai ser a cor da tinta da parede da sala da manutenção. Não sai definindo qual vai ser o revestimento, qual é o tipo de revestimento que nós vamos fazer no refeitório. A gente divide o projeto sempre em etapas, do mais grosseiro, do mais conceitual, acho que é mais bonito do que falar grosseiro, do mais conceitual para o mais detalhado. De forma que a gente tem sempre a provocação, o convite e, digamos assim, a boa prática de engenharia de seguir desta forma daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita. Então, você começa a conceber um projeto falando sobre uma oportunidade que eventualmente você tenha. Eu fiz, num determinado momento da minha vida, uma atividade de visita na cidade de Luanda, em Angola, para verificar a implantação da primeira fábrica de farinha de trigo de Angola. Até a minha ida para Angola não existia, o trigo era importado da Europa, a farinha de trigo era importada. Então, como isso começou? Um grupo de empresários observou uma oportunidade e falou assim, gente, nós estamos trazendo farinha da Europa. Vamos trazer o grão para cá, de trigo? Trazendo o grão de trigo, a gente vai pegar a casquinha do grão, o revestimento do grão, e podemos alimentar o gado. E aquilo que resta, que é a farinha, que é o glúten, etc., a gente alimenta a população. Então, olha aí, essa é a primeira fase, é o FEL 1, é a identificação da oportunidade. O segundo passo que nós damos quando a gente está falando de engenharia é a engenharia conceitual. Então, voltando aqui para a refrigeração, que passo é esse? É definir se nós vamos usar amônia ou se nós vamos usar um outro tipo de refrigerante. Qual é o tipo de sistema que nós vamos adotar para fazer a refrigeração? E quando os engenheiros, quando os técnicos, quando todas as partes interessadas estão sentadas ao redor da mesa e discutem isso, eles não vão discutir somente a utilidade chamada refrigeração. Eles vão discutir também geração de vapor, se é possível, se é razoável fazer
geração de vapor, se existe combustível. Que tipo de combustível existe ali? Existe, por exemplo, gás natural? Existe lenha? Existe carvão? Existe bagaço de cana, como aqui da minha região querida de Piracicaba? Existe bagaço de cana? Existe casca de laranja? Tudo isso é definido nesse segundo bloco, que nós chamamos de FEL2, Engenharia Conceitual. Pronto, a planta começa agora a ganhar olhos, começa a ganhar um visual bonito. Você fala assim, olha, o calor eu vou gerar com vapor que vem de lenha, a refrigeração vai ser de amônia, o ar comprimido eu vou precisar para tocar esses equipamentos aqui. Se possível, não vou usar ar comprimido, porque ar comprimido é uma utilidade muito caro gerar ar comprimido. Eu vou usar, então, motores elétricos, eu tenho abundância de eletricidade ou não tenho abundância de eletricidade. Percebe? Olha que conversa bacana, olha que conversa legal. E aí eu vou estruturando o meu projeto, mas até então eu não tenho definido quais são os equipamentos. Os equipamentos começam a ganhar cara na próxima etapa, que é o FEL3, Engenharia Básica. Aqui eu começo a dizer o seguinte, olha, eu vou precisar de um tanque de líquido para amônia mais ou menos de 5 metros de comprimento, por um diâmetro de 800 milímetros. Eu vou precisar de um fornecimento de amônia de tanto de energia. Nesse momento aqui é que eu faço aquele famoso balanço de massa e energia. Se eu tenho a produção minha seguindo, frigoríficos, né? Nós temos frigoríficos aqui hoje conversando com a gente, participando do bate-papo. A gente tem, por exemplo, fábrica de extrato de tomate, fábrica de suco de laranja. Toda a definição de balanço de massa e energia é feita exatamente nesse momento, através de um documento que a gente chama de PIN-ID, né? O PIN-ID é um fluxograma que vai determinar exatamente quais são os equipamentos, não o detalhe fino, né? Nós vamos chegar depois no detalhe fino um pouco mais adiante, mas grande parte dos equipamentos já estarão listados nessa engenharia básica, nesse momento aqui, e eu tenho condição de começar a fazer o detalhamento, colocar as minhas propostas em campo, começar a receber a cotação dos fabricantes, a cotação das montadoras, porque a partir do FEL3 eu já começo a executar a montagem da minha planta. Terminou a montagem, eu passo para a pré-operação, que é o que a gente chama de comissionamento, o comissionamento e pré-startup. O comissionamento nada mais é do que você correr essas linhas todas para verificar, por exemplo, no que diz respeito à elétrica, se eu não estou, por exemplo, rodando com os meus motores no sentido contrário. Existe essa possibilidade, nós somos seres humanos. Por conta disso, o comissionamento vai fazer a checagem de tudo aquilo que eventualmente foi previsto, se foi de fato colocado, montado e montado da maneira certa. Aí eu faço meu comissionamento a frio, ou seja, sem estar com todos os produtos passando, aí a cabeça de vocês já vai imaginando que são algumas simulações, eu vou ligando, vou mandando sinais, eu vou verificando. Imagina que bonito você fazer o pré-comissionamento de uma plataforma de petróleo. Eu não posso partir uma plataforma e ela não está com todas as suas seguranças garantidas. Não posso iniciar um frigorífico sem estar com a garantia de que tudo está funcionando. Em face a isso, o comissionamento e o pré-startup é fundamental. Então, aí, falando especificamente sobre refrigeração aqui embaixo, e só, de novo, recapitulando, a definição de que o sistema será baseado em amônia como refrigerante é feita no projeto conceitual. É aqui, ó. E aí, de repente, quando estiver aqui na frente, não pode vir o diretor e falar assim, gente, eu tive um sonho, eu acho que a gente vai ter que trocar esse projeto por um outro projeto. Ele pode fazer isso? De repente, ele até pode. Ele deve fazer isso? Ele vai gastar muito. Sabe por que ele vai gastar muito? Porque tudo isso que a gente já deveria ter feito aqui e saído com a instalação de uma forma adequada, de uma forma absolutamente econômica, por caminhos muito bem planejados, agora vai virar uma gambiarra. Não digo que vai virar uma gambiarra, porque uma planta nova não deve ter gambiarra, mas eu digo que ela vai ficar custosa, eu vou ter que fazer novas aberturas, novos pipe racks para suportar a tubulação,
etc, 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 como vocês bem sabem, né? Então, essa metodologia que existe aqui, ela é feita para eu conseguir fazer o projeto mais barato possível, mais econômico possível e mais eficaz, sem sustos aqui na frente, né? Continuando, a definição do balanço de massa e energia e o porte básico, né, o comprimento de um vaso, a potência de um compressor, são definidos aqui, nesse momento que a gente chama de FEL3. Né? Dando continuidade agora ao nosso conhecimento aqui, já começando a encerrar a primeira parte da nossa apresentação, que fala sobre os conceitos de uma planta de amônia, é importante a gente entender, olha ele aqui de novo, agora quando a gente vê essa imagem aqui, que por sinal é da Wikipedia, eu agradeço a disponibilidade dessa imagem, a gente já entende do que nós estamos falando. Nós estamos falando de refrigeração por compressor a vapor. Só que existem outros, né? Existem outros sistemas, não cabe aqui a gente se aprofundar, mas eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, desse aqui que não tem partes móveis, que é aquelas mini adegas que a gente tem em casa, ou frigobar que tem em alguns hotéis, eles não têm motores, não têm partes móveis. É uma refrigeração por absorção. Ela só usa energia para fazer a mudança de fase de alguns refrigerantes. Depois, em outra oportunidade, a gente pode conversar sobre eles. E aí a gente faz, através da mudança de fase, ele acaba resfriando uma determinada região, que pode ser um freezer, pode ser uma geladeira, pode ser uma maquininha de gelo ali dentro do hotel, etc, etc. Então, aqui fica como exemplo, para a gente não ficar com a mente totalmente fechada, falando assim, ok, esse sistema aqui é o único sistema de refrigeração. Não, existem outros, e a gente oportunamente, talvez até no curso, se vocês vierem fazer o curso com a gente, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, porque é importante a gente ter essa cultura, essa linha, essa narrativa de que existe possibilidade da gente trabalhar com outras situações. Alguns componentes de máquinas frigoríficas, eu sei que é de conhecimento de todos, mas vamos dar uma passadinha rápida aqui. Se nós aqui falamos de condensadores, evaporadores, compressores, válvulas de expansão, certamente elas vão estar ilustradas aqui. Esses condensadores, portanto, fazem com que eu rejeite calor e eu transforme aquele gás que sai comprimido do compressor em algo líquido para poder passar aqui pela válvula de expansão. Esse carinha aqui, ou essa aqui é uma parte desse carinha aqui, é que faz a troca térmica com o ambiente para fazer o gás virar líquido novamente. E esse carinha aqui, ele se chama evaporador, mas na verdade, o que ele vai fazer é a troca térmica entre o ar que está dentro da câmara, dentro do ambiente a ser refrigerado, dentro da tubulação que já está com o gás que já expandiu pela válvula de expansão ou pelo tubo capilar. Esses são os evaporadores. Aqui nós temos mais um slide, onde a gente vê aqui a imagem singela de um compressor. Normalmente são compressores parrudos. Nós apresentamos a vocês aqui para vários, vocês já conhecem, a nossa válvula de expansão termostática por bulbo aqui. Aqui um corte, explicando que, na verdade, a dilatação e contração do gás que está dentro deste filamento aqui vai mover para cima e para baixo na medida em que ele se contrai. Se ele se contrair no frio extremo, ele vai sugar esta membrana e o fenômeno oposto acontece. Se está muito quente a saída da tubulação, ele vai dilatar esse gás passa por este filamento, ele vai empurrar o diafragma para baixo, dando mais abertura para a minha válvula de expansão. Os pressostatos, a gente já começa agora a colocar o pé. Quando a gente fala de pressostato, em equipamentos que irão ajudar a fazer o controle, né? A gente sabe que potência é nada sem controle. Os pressostatos são uma figura importante no controle do meu sistema. Ele vai verificar o desempenho do meu sistema, lendo o quanto é que está em baixa, quanto que está em alta, e o resultado disso é uma ação na minha malha de controle, é uma ação no meu painel para que eu possa ativar ou não o meu compressor. Esse aqui é o tanque de líquido. O tanque de líquido é uma peça extremamente importante e extremamente perigosa. Não, eu diria que você tem que ter um carinho por ela, né? O automóvel, ele é perigoso? O automóvel é perigoso se eu bebo e dirijo. O automóvel é perigoso se eu ando fora da minha janela de operação.
Se eu ando com o meu automóvel na minha velocidade prevista para aquele trecho, se chove, eu reduzo a velocidade. Se está escuro, eu reduzo a velocidade. E se eu tenho um olhar para todo mundo que está ao redor do meu carro, o carro não é perigoso, né? Então, o tanque de líquido é um equipamento que pode se transformar perigoso se eu não olhar para ele com o carinho que eu tenho que olhar, né? Outros itens que são importantes. Aqui estão as bombas. Depois o Luiz vai falar muito sobre esse assunto aqui. As bombas, muitas vezes, bombas são equipamentos que fazem a movimentação de líquidos, né? Então, onde é que eu uso as bombas? Muitas vezes eu tenho uma linha muito distante, com uma perda de carga que está acontecendo por conta da tubulação, eu preciso de bombas para continuar recalcando o líquido até chegar na minha válvula de expansão. Ou então, se eu tenho um caminhão que veio descarregar amônia nas minhas instalações, eu vou usar bombas para mandar a amônia do caminhão para o reservatório local de amônia na minha instalação. Às vezes eu não tenho condição, a linha é longa, eu vou precisar dessa bomba. Também eu tenho um pequeno equipamento que é importante, que nós, já que estamos falando de refrigeração, vamos refrescar a nossa memória, é o tanque de sucção ou o separador de líquido. Vocês lembram lá atrás que eu falei para vocês, gente, o compressor ele não gosta de líquido. Compressor é feito para comprimir gases, vapores, enquanto que a bomba não gosta de gases, a bomba gosta de líquido. Então, esse tanque de sucção, ele fica antes do compressor, por isso que eu coloquei aqui, ó, antes do compressor, porque ele vai evitar que, eventualmente, algum líquido, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, imagine que, por uma desregulagem, coloquei gás a mais dentro da minha linha, eu tenho aqui uma carga que acaba drenando e fazendo com que o gás se condense dentro. Eu vou ter aqui a possibilidade de chegar líquido no meu compressor. Então, esta região aqui, está escrito essa palavrinha vapor, nesta região aqui, eu vou colocar esse equipamento, que é o tanque de sucção, que vai fazer o bloqueio para que não chegue líquido, só chegue gás no meu compressor. Aí eu tenho esse é um dos itens que eu mais gosto, que são as válvulas de alívio. Eu tive a oportunidade, enquanto eu estava na SGS, por exigência de diversos clientes americanos, de ir até os Estados Unidos, até o laboratório do National Board, fazer um curso de válvulas de segurança e alívio na casa de quem mais entende de válvulas de segurança e alívio do mundo, que é o código ASME e o National Board, né? As válvulas de alívio, elas estão aqui para evitar a sobrepressão. Por um descuido, por um erro operacional, por um problema de manutenção, eu posso ter a sobrecarga na minha linha, e a minha linha está pressurizada. Todos nós sabemos que nós estamos trabalhando com pressurização. Lembra lá do compressor? Então, a válvula de alívio fica a postos para que, se eu tiver uma carga pesada, além daquela que a minha tubulação suporta e que o meu reservatório suporta, a válvula de alívio vai abrir. E se ela abrir, ela vai aliviar a pressão. Quando a gente fala isso, na nossa mente vem imediatamente o quê? Os recursos da panela de pressão, né? A panela de pressão nunca vai superar aquela pressão que é regulada pelo contrapeso daquela peça que fica sobre o pino, né? Aquilo lá não é uma válvula de segurança, mas você entende o fenômeno. Você entende que aquela válvula impede que a gente esqueça a panela ali e a pressão vá subindo, subindo até explodir a panela. Na verdade, a válvula, a panela de pressão, melhor dizendo, ela não tem uma válvula de segurança, ela tem um disco de ruptura pequenininho que fica embaixo, às vezes ela fica embaixo daquela haste que suporta a tampa, né? Aquele disco de ruptura ele é calibrado para, se eventualmente entupir aquele condutor que fica bem no centro da tampa, aquele outro disquinho vai abrir e vai evitar a explosão completa de uma panela de pressão. Para finalizar essa parte, eu gostaria de dizer para vocês também que existem aqui diversos outros itens, que quando você chegar numa planta de amônia, fala assim, poxa, o Fernando falou ali
sobre alguns equipamentos, mas eu estou vendo aqui mais 100, ou estou vendo mais 80, por certo. Tá? Isso daqui são itens que fazem parte dos sistemas desenvolvidos por cada um dos fabricantes de sistema, que vão dar as características de instrumentação, automação, leitura, sensores, aproximando esse sistema de um sistema parecido com a indústria 4.0. A indústria 4.0 faz o quê? Coleta os dados, manda esses dados para um supervisório, interpreta, minera esses dados, tira aquilo que é mais relevante e, a partir dali, toma decisões sem a interveniência humana. E outros detalhes ainda, tem manufatura aditiva, tem Big Data, tem internet das coisas, tem nuvem, mas não é objeto da nossa conversa aqui. Podemos marcar um bate-papo num outro momento para falar de indústria 4.0. É extremamente importante que nós, profissionais da indústria, estejamos caminhando lado a lado com todos esses conceitos. Mas é importante a gente saber, então, não se surpreendam, por favor, se a gente tropeçar num conjunto de instrumentos e equipamentos como esse daqui, né? Para finalizar agora, nós vamos falar um pouquinho de prós e contras do sistema de amônia. Eu peço desculpas pelo slide, que é um slide de texto corrido, mas eu prometo para vocês que é o único. Tá? A partir daqui a gente retorna aquele conceito de imagens para a gente poder fixar adequadamente os conceitos que nós estamos falando. Mas eu achei esse texto muito bonito, né? Seguindo as tendências mundiais, as indústrias de refrigeração têm desenvolvido soluções de engenharia para frigoríficos utilizando refrigerantes naturais para um grande range de temperaturas em aquecimento e resfriamento. Os refrigerantes naturais mais utilizados são a amônia, o dióxido de carbono e os hidrocarbonetos. Esses refrigerantes naturais são aplicados em aquecimento, secagem, fornecimento de água quente, ar-condicionado de 200 a menos 100. Ou seja, mesmo com as tendências de hoje, a amônia ainda continua evidente. Você fala assim, então, Fernando, por que a gente não coloca a amônia num trono e coloca uma coroa de rainha na amônia? Porque a amônia ela tem a característica de ela ser tóxica. Então, digamos assim, ela nos convida a tomar um certo cuidado com relação ao seu uso, né? Agora, a amônia tem um ponto positivo muito bom, que é o fato de não impactar, né, na destruição da camada de ozônio e nem no aquecimento global. É o que eu falo aqui nesse segundo texto, né? Os refrigerantes naturais têm um menor potencial de aquecimento global, né? Isso que muita gente discute hoje, em comparação com os hidrofluorcarbonetos, que são os freons, né? A gente costumeiramente chama isso aqui de freon. Bem como geração de potencial de camada de ozônio baixa, tornando refrigerantes ambientalmente amigáveis. A aplicação de refrigerantes naturais e as soluções de engenharia em eficiência energética são um ponto positivo para a amônia. Visam apoiar o desenvolvimento sustentável, não afetando a camada de ozônio e diminuindo drasticamente o aquecimento global. Uau, nós temos que cuidar do planeta. Então a amônia vem para o nosso lado. E agora, o que eu devo fazer? Como é que eu tenho que cuidar? É o que nós vamos ver agora nessa segunda parte do nosso bate-papo, que não é tão longa quanto essa que nós estamos falando, mas vai colocar em cima da nossa mesa um bate-papo extremamente interessante a respeito desta parte que está aqui embaixo, né? Aqui eu já falo da toxicidade, etc, etc. Mas para que tal qualidade seja atendida, né? A qualidade da amônia, por quê? Porque se a gente der a devida e profunda atenção com a qualidade do projeto, da instalação, da operação, inspeção e manutenção dos sistemas, a amônia é uma excelente solução para os sistemas de refrigeração. Mas o que é que eu tenho que lançar mão para ter essa qualidade de projeto, instalação, operação, inspeção e manutenção? Esses livros aqui. Esses e outros mais. Todo mundo que tiver um livro com boas práticas de engenharia, com conhecimento sobre amônia, esses livros não podem ficar na prateleira. Esses livros têm que vir para cima da mesa, eles precisam ser estudados. A IMPEG tem esse projeto de compartilhar conhecimento, de compartilhar o aprofundamento em cada um dos aspectos relevantes da qualidade, desde o projeto, lembra lá do FEL 1, FEL 2, FEL 3? Tento falar de FEL como falar de
qualidade de fabricação. Existe uma coisa que a gente costuma comentar, que é você gerenciar o equipamento desde o seu nascimento. Isso, no idioma inglês, a gente chama de Early Equipment Management, o gerenciamento assim que o equipamento nasce. A gente não cuida do nosso filho desde que ele nasce, a gente tem que cuidar do equipamento desde quando a gente nasce. E se ele foi fabricado erradamente, lá no fabricante, a gente já recebe o equipamento e recebe o quê? Um vício de fabricação. E aí vai ser dor de cabeça para quem? Para a equipe de manutenção. A equipe de manutenção hoje está sobrecarregada. Inúmeras atividades para fazer já no dia a dia dela normal. Imagina você recebendo um equipamento com vício de fabricação, com vício de projeto. Tudo isso extremamente negativo, tudo isso extremamente complicado. Porque aquilo que era para durar 20 anos, vai durar 10, vai durar 12, e é um custo mais elevado do que aquele que a gente tinha previsto para aquela manutenção. Aqui eu coloco como exemplo o ASME. O ASME, para quem não conhece, né, é um código americano de fabricação de vasos de pressão, de caldeiras e de tubulações. Qualquer dia, Rivas e time todo, a gente pode marcar um bate-papo para falar também sobre a qualidade de você fabricar um equipamento pressurizado conforme as normas ASME. Ela traz consigo um conhecimento, um know-how espetacular. Muita gente conhece essa norma aqui no Brasil e eu posso garantir para vocês que depois que os Estados Unidos adotaram este código, nunca mais explodiu uma caldeira ou um vaso de pressão nos Estados Unidos, né? Então você nota que é muito robusto. Aí você fala assim, não, mas eu tenho que seguir um conjunto de regras extremamente sofisticadas, extremamente... Não, gente, não. O americano, ele é muito simples. O americano, ele é muito prático. Ele vai colocar somente aquilo que ele acha que é importante que seja colocado. Qualidade dos materiais, qualidade do projeto, qualidade da fabricação e qualidade de inspeção. Pronto. E ali ele coloca todas as regras e ali ele vai fazer um produto que é barato e um produto extremamente confiável. A segunda imagem aqui, volta a trazer aqui para a tela do nosso computador aquela sigla maravilhosa que eu admiro tanto, do IARF, né? Que é o International Institute, para quem chegou agora, International Institute of Ammonia Refrigeration. Ou seja, tem uma equipe nos Estados Unidos que se junta para pensar sobre as boas práticas, os cuidados e o zelo que você precisa ter com um equipamento para amônia. Então, aqui, quando você abre, a partir da primeira página, você começa a aprender sobre amônia, aprender o que você tem que fazer, como você tem que fazer a manutenção, como que você tem que fazer a inspeção, de qual o intervalo de tempo que você tem que fazer entre essas inspeções, o que você tem que anotar, o que você tem que escutar, o que você tem que observar, registrar, e por conta disso, você vai fazendo memória e você começa a olhar para aquele sistema e você começa a dominar aquele sistema da mesma forma que você domina o seu carro. Você sabe perfeitamente, dependendo do estado do seu carro, que você pode entrar dentro dele neste momento e seguir de Goiânia até Brasília, por exemplo. Ou não. Por quê? Porque você conhece o equipamento. Você faz inspeções, você leva ele ao mecânico, você escuta o equipamento o tempo todo. O resultado disso é uma confiabilidade. Nós estamos falando aqui de uma confiabilidade baseada em boas práticas de engenharia. Fernando, espera um pouquinho. Eu não vou usar o ASME porque o ASME não é uma regra brasileira. O ASME é uma regra americana. Eu não quero que você use como regra. Eu quero que você use como boa prática. Eu não quero que você use o IAR como uma regra. Você não precisa usar isso como regra. Use como boa prática. Por acaso, existe em algum lugar... Vamos voltar lá na estrada. Eu gosto de dar alguns exemplinhos com relação a isso. Vamos voltar na estrada. Você está numa estrada que permite que seja utilizada a velocidade máxima de 100 km por hora. Só que está uma chuva danada, está escuro, e você lê na placa 100 km por hora. Você fala, uau, cara, 100 km. Vou sentar o pau, porque eu acho que essa estrada é para 100 km por hora. Você vai fazer isso, meu amigo? Você não vai fazer isso, minha amiga.
você vai tirar o pé porque você percebe que quando você está numa situação dessa, você tem que reduzir. A placa não muda de 100 para 80 automaticamente, mas o que você usou? O seu bom senso. O que eu estou querendo colocar aqui para a gente discutir é justamente isso. Utilizar essas normas como bom senso para que você conduza o seu equipamento a uma vida longa e uma vida segura. Eu acho isso sensacional. E o pessoal já fez isso por nós. A gente não precisa inventar a roda de novo. Uma outra norma que é importante que a gente coloque sobre a mesa também, que é a nossa famosa NR13, é uma norma regulamentadora de saúde e segurança do usuário relacionada a equipamentos pressurizados. Se a gente está falando aqui de amônia, nós estamos falando de equipamento pressurizado. Se nós estamos falando de equipamento pressurizado dentro do Brasil, a NR13 precisa incidir sobre esse sistema. O resultado de colocar a NR13 também sobre a mesa é o atendimento pleno às normas. Nós temos em território nacional seguir esse tipo de normativo. Poxa, Fernando, você complicou agora, hein? Por que eu compliquei? Porque agora eu não sei se eu tenho que seguir a NR13 ou se eu tenho que seguir as normas do IAR. Eu diria para você que a resposta mais madura, a resposta mais, digamos assim, lucrativa, que vai trazer confiança e economia para a sua empresa, é trabalhar com a NR13, uma vez que ela é mandatória, mas colocar também em cima do seu olhar as boas práticas do IAR. Tá? Por quê? Porque o IAR ele já teve a possibilidade de acumular informações, acumular dados e experiências em cima de tudo aquilo que os Estados Unidos, por exemplo, já vivenciaram no que diz respeito à amônia. Poxa, então está muito barato. Eu vou lá, eu compro os boletins, eu compro as normas do IAR, eu me sento ao redor da mesa com pessoas que conseguem falar sobre esse assunto e eu monto ali um comitê. Eu chamo comitê, parece chique, né? Todo mundo tem que vir com gravata e tal. Não, não. Eu monto ali um comitê de amigos interessados no assunto e a gente vai debater a respeito desse assunto, aquilo que é aplicável ou não, aquilo que é não aplicável, e em cima disso, certamente, eu vou ter um ganho de eficiência, eu vou ter um ganho de confiabilidade, as empresas seguradoras vão olhar para aquilo lá e vão falar assim, nossa, esse sistema fantástico que esse pessoal tem, e o pessoal também de confiabilidade da corporação vai olhar e falar assim, nossa, essa base aqui está completamente protegida, porque esse pessoal é preparado, esse pessoal que é consciente, esse pessoal não usa só a lei pela lei, que é a NR13, digamos assim, que traz dentro de si diversas coisas importantes, mas também que coloca outras boas práticas de engenharia. Olha aqui, ó, tem uma expressão que eles chamam nos Estados Unidos, esse RAGAGEP aqui, é o Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices. Ó, boas práticas de engenharia aceitáveis e reconhecidas. Você imagina abrir um livro desse aqui? Você imagina abrir esse livro aqui, ó, Manual para Operadores de Amônia. Imagina abrir esse daqui, ó, Norma para Inspeção, Teste e Manutenção de Circuitos Fechados de Amônia. E esse aqui, ó procedimentos para operação, desenvolvimento de operação de plantas de amônia. Tudo isso é conhecimento, tudo isso a gente pode se juntar e pode desenvolver em conjunto e fazer de tudo isso um grande trabalho. Hoje mesmo eu estava fazendo para uma grande empresa, não posso falar o nome infelizmente, da área do agronegócio, uma revisão do plano de inspeção e manutenção deles dos sistemas de amônia, baseado onde? No IAR. Eu estava conversando com o Luiz Adur, que vai falar daqui a pouquinho aqui com a gente, e ele dizia que normalmente aqui no Brasil, quem adota isso como até mandatório internamente são as corporações internacionais, que percebem que as regras, que as boas práticas que estão dentro do IAR são boas práticas que somente melhoram o desempenho das nossas plantas. Aí você fala assim, bom, Fernando, mas me diga uma coisa, a NR13 não seria suficiente para a gente fazer esse tipo de avaliação?
Olha só, vamos recapitular um pouquinho o NR13, em 3 minutos. NR13, ela não define que inspeção que deve ser feita. NR13, ela define pelo tamanho do vaso. Vamos adotar isso aqui como um vaso de pressão. Olha aqui, ó. Imagine que esse vaso aqui, ou esse azul aqui, seja um vaso de pressão. Portanto, tem que atender aos requisitos da NR13. O que é que ela vai considerar? Ela vai considerar o grau de criticidade do fluido. É um fluido letal? É um fluido explosivo? É um fluido inflamável? Opa, isso aqui ganha ponto alto. É um vaso grande? Esse aqui não é um vaso grande. Mas digamos, é um vaso grande? É. Trabalha com muita pressão? Sim, trabalha. Opa, eu tenho fluido letal ou um fluido inflamável. É um vaso grande e está muito pressurizado, eu preciso fazer essas inspeções em curtos espaços de tempo. Que inspeção que vai ser feita? A NR13 não define. A NR13 não é uma norma de inspeção. NR13 é uma norma de saúde e segurança. O resultado disso é que fica ao profissional habilitado, eu sou um profissional habilitado da NR13, definir quais são as inspeções e onde fazer essas inspeções. Então, a NR13 ela é orientativa, ela é mandatória, mas ela orienta, mas ela conta muito com o conhecimento do profissional habilitado. Muito bem, então imagine que eu chego numa planta onde tem um sistema de amônia e eu tenho um vaso pequeno. Esse vaso pequeno pode ser que eu receba uma orientação da NR13 dizendo o seguinte: olha, Fernando, você precisa fazer inspeções nesse vaso de 2 em 2 anos. Meu amigo, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui em Piracicaba chove bastante, em Goiânia também deve chover. Imagina isso daqui chove, molha, e eu vou lá só de 2 em 2 anos olhar este vaso para fazer uma inspeção. A corrosão não está acontecendo na parte interna, porque a amônia, normalmente, se estiver sem água, ela não é corrosiva. Porém, eventualmente, eu posso ter uma corrosão externa e essa corrosão externa acabar abrindo um furo, um vazamento, de fora para dentro. Então, a NR13 não foi, digamos, suficientemente detalhista para que eu olhasse para esse vaso num período curto, por ser um período importante para um gás como é a amônia. Em face disso, o que eu faço? Utilizo as boas práticas do IAR e faço uma alteração para alguma coisa mais criteriosa, uma coisa mais apertada, uma coisa com menos intervalo de tempo, de forma que eu consigo manter a segurança e eu nunca mais vou ter notícias de que houve vazamento de amônia, que é o grande problema. A amônia não tem problema com eficiência energética. A amônia não tem problema que aquece ou que destrói a camada de ozônio. O único problema da amônia, e é grande, é quando acontece um vazamento que eu tenho que sair correndo, porque ela é perigosa. Então, em face a um programa que seja um programa baseado neste retângulo amarelo aqui, eu começo a mitigar exatamente o ponto mais negativo da amônia, que é a sua letalidade, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz só um recorte aqui, né, do IAR, de algumas partes do IAR. Eu não posso disponibilizar o IAR porque ele é uma norma, ele tem dono. Então, eu fiz só para vocês terem uma ideia, o IAR, ou IAR, a gente fala do jeito que preferir, ele vai sugerir inspeção, teste e atividade de manutenção em todos esses itens aqui. Ele vai chegar no ponto de compressores e vai falar assim: Fernando, você tem que fazer isso, 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 isso. Como está aqui essa tabela? Aqui, essa tabela é um pedacinho de evaporadores, ó. Mas nos compressores você vai fazer A, B, C, D, tá, que nem está aqui, ó. E vai definir o intervalo, se é anual, se é semanal, se é semestral. Então, semestralmente você tem que fazer isso, anualmente tem que fazer isso, semanalmente tem que fazer isso. E vai fazer para bombas, vai fazer para condensadores, evaporadores, ó, evaporadores, essa tabela 9.1, vai falar dos vasos de pressão, e aqui eu tenho que somar a NR13, certo, amigos? NR13 tem que entrar junto. Tubulação ligada ao vaso também tem que ter NR13. Vai falar para a gente fazer inspeção em válvulas de controle.
tudo certinho, gente, tudo linha por linha. Eu adoro essa sistemática. Nos sistemas de segurança, combate a incêndio, etc, etc, e nos dispositivos de sobrepressão. Aqui, dispositivo de sobrepressão, estou falando do quê? Da válvula de alívio e estou falando da válvula de segurança, que são aquelas válvulas que abrem se acontece a sobrepressão no meu equipamento. Mais um detalhe, olha um requinte, olha uma elegância, olha um aspecto que eu gosto muito do americano. Ele diz quanto tempo eu tenho que manter os meus registros, gente. Nós somos fenomenais. O brasileiro é um povo que eu sou apaixonado por ele. Tá? É muito fácil de fazer amizade. Eu garanto para vocês que daqui hoje nós sairemos todos amigos. Porém, o brasileiro ele tem essa facilidade para o relacionamento pessoal. Ele é uma pessoa muito gentil, ele é uma pessoa muito disponível para te ajudar. Mas, digamos assim, uma das coisas que nós temos que melhorar é que nós não fazemos registro das coisas. Nós não fazemos memória das coisas. E nós não guardamos os registros. Eu digo isso de boca cheia porque eu fui chefe de inspetores. Eu já fui inspetor, eu sou inspetor de solda ainda. E os meus amigos inspetores, todos eles fantásticos, espetaculares, eles, a maioria das vezes, gostavam de fazer a inspeção, mas não gostavam de fazer o relatório. O relatório, na verdade, é a entrega do inspetor. Se ele não gosta de fazer o relatório, ele precisa desenvolver mentalmente uma sistemática de pensamento para que ele passe a gostar. Porque se você fizer, olha aqui, olha, por exemplo, ó, registros de inspeções diárias, você tem que guardar por um ano, 12 meses. Tá? Registro de testes, por um ano. Testes anuais, você guarda por 5 anos. Eles estabelecem, o IAR estabelece um roteiro para você guardar os documentos. Por quê? Porque não se administra aquilo que você não registra. Você não consegue administrar. Digamos, eu comprei um carro usado. Eu falo assim, meu querido, me fala um pouco desse carro. Ele fala, pelo amor de Deus, não vou falar nada não. Como é que eu vou administrar esse carro? Eu vou ter coragem de pegar esse carro, sair de Goiânia e ir para Brasília, sem saber nada dele, sem nenhum registro? Da mesma forma, nosso sistema de amônia. Então, você nota que já existe de cara, você começa a ler o documento, ele já fala, gente, eu quero que vocês guardem os documentos. Guardem os registros, por quê? Eu quero ir lá, quero olhar, quero ler, e também vamos combinar, né? É uma coisa extremamente bonita quando você guardou aquilo que era importante para a vida útil do seu equipamento, para a vida útil do seu sistema. Eu acho isso sensacional. E para terminar, eu mostro só um exemplo aqui, ó, de inspeção, teste e atividades de manutenção nos evaporadores, aqui para diversos tipos de evaporadores. Ele fala assim, olha que bonito, ó, escute as partes rotativas do evaporador para sons que sejam anormais. Quem que vai fazer isso? Vai ser um inspetor que você vai pagar diária para ele? Não! O cara que faz a rota todo dia, ele tem que ser, digamos, treinado para isso. Você treina e fala assim, escute, ouça o equipamento chora antes de quebrar. Isso é uma máxima que nós inspetores temos na nossa cabeça. O equipamento chora. Ele vai morrer antes ele chora. Então, mano, tá gritando, o equipamento tá gritando. Estou falando que o equipamento tá gritando, o equipamento tá chorando. E aí você desenvolve o seu ouvido e começa a escutar o que está acontecendo. Está tendo vibração excessiva, né? Está tendo aspecto visual de suportes que chame a atenção. Importante, vocês vão ver uma imagem aqui, nós estamos nos últimos 2 slides, eu acredito, e aqui vocês vão ver que muitas vezes a corrosão ela está escondida, uma trinca está escondida. E aí a gente tem que ter aquele olhar de CSI, né? Aquele olhar de inspeção profunda, para que a gente perceba o que está acontecendo com aquele equipamento antes que ele quebre. Um evaporador que quebre, um suporte de evaporador que quebre, eventualmente você tem que parar a planta por questões sanitárias para poder entrar lá e para corrigir um suporte de evaporador. Gente, suporte de evaporador deve custar o quê? R$100, R$200. Você para um pedaço de uma planta porque rompeu um suporte e você não estava com seus olhos treinados para poder olhar aquela trinca ou aquela corrosão que estava acontecendo num ponto que não estava evidente. Mas você acabou descobrindo porque você é um bom inspetor. E assim por diante, né?
Aqui eu destaco também, ó, a corrosão under insulation, é corrosão sob isolamento, tá? Essa corrosão sob isolamento também é objeto do IAR, e ele vai falar o seguinte: meus amigos, cuidado, porque se você tem uma tubulação que está isolada, a corrosão pode estar acontecendo por debaixo do isolamento. E aí, quando você se depara com essa corrosão, olha aqui, ó, essa corrosão está na iminência de furar. Olha aqui, ó, corrosão sob isolamento. Você precisa ter uma sistemática mental para poder entender quais são os pontos que podem vazar e, eventualmente, fazer uma inspeção visual removendo o isolamento em regiões críticas, como num cotovelo, como numa curva. E também sabendo de alguns outros pontos que habitualmente podem sofrer corrosão e aí, de repente, você ser surpreendido por um furo, né? Porque uma perda de espessura já é terrível, um furo mais ainda, né? E aqui umas normas, se eu não me engano, essa imagem aqui vem da API, ela diz para nós quais são as regiões que ela sugere que sejam inspecionadas quando você tem um equipamento isolado. Por que você está inspecionando nessa região aqui, nessas regiões aqui que vocês estão vendo o cursor se mexer? Porque são regiões que normalmente o isolamento faz uma abertura para poder passar essa conexão aqui. Então, o que acontece? A umidade entra, a umidade entra por esses espaços, se aloja como se fosse um formigueiro e começa a corrosão do material, que pode ser aço carbono ali por baixo, e quando a gente descasca um pedaço, a gente se surpreende e fala: corra fazer outro equipamento, porque esse equipamento aqui tem mais 3 meses de vida. Ninguém quer ser surpreendido por isso. Então, em face a isso, a gente já está montando, de certa forma, um modelo mental maduro de comportamento, onde a gente precisa entender do projeto, a gente precisa entender da construção, porque imagina se ele vem mal isolado. Um equipamento desse já chega de fábrica, mal isolado, com rebites mal colocados, e aí, de repente, você começa a ter uma infiltração de água de chuva, por exemplo, e resíduos numa região precocemente. Essa região começa a se danificar. O uso também tem que ser adequado dentro da janela de operação e manutenção e inspeção constante. Aqui eu coloco mais uma última foto, onde a gente muitas vezes não observa essas regiões aqui. Isso aqui se chama corrosão por fresta, né? O que acontece aqui é um contato, uma região onde para uma certa sujidade, para a umidade, e através da formação aqui de uma pilha localizada, eu começo a ter uma incidência aqui de oxigênio diferenciado, esse negócio começa a comer. E aí, muitas vezes, você está aqui embaixo, e você está olhando para a tubulação, ó, a tubulação está linda, ó, está linda, maravilhosa, ela segue aqui, linda, linda não digo, né, bonitinha, simpática. Mas aqui, essa região aqui, muitas vezes está a 5 metros de altura, você precisa se preocupar em inspecionar também, porque se você não inspecionar essa região aqui, às vezes você começa a ser surpreendidos com vazamentos nas tubulações, exatamente nos suportes da tubulação, por conta de não ter observado e pego isso precocemente no momento que tinha que ser observado, né? Então, nós chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Eu dou aqui o meu muito obrigado, eu peço para que você fale conosco, e quando eu digo fale conosco, fale com o Rivas, fale com o IMPEG, fale com a Tecnic, com a Bombadur. Nós hoje somos um cluster de pessoas, de profissionais, de parceiros, que pode estar conversando, trocando ideias com vocês e inclusive muitas coisas aí sem custo nenhum. Olha, eu estou com uma dúvida num determinado aspecto, por onde eu devo começar, etc, etc. Rivas, você há de concordar comigo que nós estamos à disposição e vamos adiante com essa parceria, porque nós temos eu diria, nós temos um mundo a recuperar, né? Depois dessa pandemia, que, se Deus quiser, em breve ela estará se despedindo, a gente ficando cada vez mais forte, mas nós temos um mundo a recuperar e lembrando Salomão lá nos seus provérbios, se a gente trabalhar junto, a gente trabalha melhor, né? Muito obrigado, gente. Agora eu passo a palavra para o Rivas, que vai introduzir aqui o meu grande amigo, né, Luiz Adur, que vai falar um pouquinho sobre bombas e continuar por mais um pouco aqui
com esse bate-papo para a gente seguir adiante. Tá ok, Rivas? Bacana, bacana, Fernando. Muito bom, muito bom. Assim, a gente está recebendo aqui vários contatos e o pessoal está gostando muito, tá? Muito técnico, bem objetivo. Parabéns, tá? Parabéns. Legal. Aí, o Ricardo botou no chat, pessoal, aí o acesso, né? O site aí do Grupo Tecnic. Muito bom, professor Fernando da Escobar. Ele é que vai lecionar o nosso curso, ele e a equipe, né? Vai lecionar o nosso curso de refrigeração industrial, tá? Vou mandar depois para vocês, quem tiver interesse. Pessoal, dúvidas? Já são aqui 9h15, horário de Brasília. Acho que eu vou passar a palavra para o professor Luiz Adu, né? Da Argentina. Ele fala em argentino, portunhol, mas é tranquilo, tá, pessoal? Dá para entender. E assim, a gente vai. Vamos manter o microfone desligado para a gente ouvir com qualidade, tá? Lembrando que a gravação vai ser disponibilizada para vocês por e-mail e vamos botar no YouTube para vocês poderem, né? Tá aí enxergando um pouco desse horizonte, né? E lembrando que o professor Luiz Adu, ele é o presidente do capítulo da Argentina, né? Da IIAR, Instituto Internacional de Refrigeração por Amônia. Tá? Então, é com prazer, eu queria chamá-lo, convidá-lo, e as dúvidas, ao invés de liberar o áudio, para a gente acabar mais cedo, vocês vão escrevendo aí, amônia@institutoimpeg.com. Eu vou botar no chat aqui as dúvidas, né? Quem tiver interesse, tá? Vem fazer o curso conosco. Lembrando que temos vários alunos, o curso são poucas vagas, são 25 vagas apenas, tá? Temos aí boa parte aí já inscrito e estão convidados. Tá bom, gente? Vou passar a palavra aqui para o professor Luiz Adu. Muito obrigado. Oi, boa noite. Bom, como falou Rivas, sou argentino, né? Assim que vou tentar falar bem em português para que todos possam entender, né, o que eu vou falar. Primeiramente, quero agradecer a INPEC e a Tecnip por poder fazer esta apresentação da empresa e falar um pouco da bomba, das bombas nossas, né? Eu sou Luiz Satur, sou um dos donos da Bombadur, empresa que fornecemos bombas para refrigeração. E, bom, a ideia é poder contar um pouco, não somente sobre nossas bombas, sino também sobre as coisas que estão ao redor do que são as bombas, né? As coisas que são importantes para que as bombas possam trabalhar. Primeiramente, vou contar um pouco o que é a Bombadur. Meu pai é o fundador da empresa. Como fala aqui, ele antigamente fazia o que é montagens de equipamentos de refrigeração. E, bom, depois, um tempo depois, o que aconteceu foi que começou a trabalhar em desenvolvimento de uma bomba. Ele começou a desenvolver uma bomba porque as bombas que ele montava tinham muito problema com a cavitação, muito problema no funcionamento e não estavam trabalhando bem no resfriamento nas câmaras. Então, ele desenvolveu a primeira bomba faz quase 50 anos. Ele ainda está trabalhando com nós. Esta foto é a última bomba que ele fez no ano passado, no ano passado, que é a bomba hermética, que é o último modelo da Bombadur, que é uma bomba sem celebração. Bom, a Bombadur tem duas plantas de produção. Temos uma na Argentina, que desde 1971, e estamos aqui no Brasil desde 2003, em Canoas, somos gaúchos. Além do que é refrigeração, a Bombadur trabalha também em o que é oil and gas. Tudo a gente fez bombas para CLP, para casa de cozinha,
somos fornecedores aquí en el Brasil de varias empresas, Petrobras entre elas. También somos fornecedores de bombas para gases industriales. Gases industriales es justamente amonia, freón, CO2, CLP, todos lo que son los gases cuando están en transporte, ¿no? Para poder ser utilizados. Por enquanto, o tema da refrigeração. Estas são nossas bombas, uma simples apresentação, é o único que eu vou apresentar das minhas bombas. Temos bombas de uma etapa, de um estágio, bomba hermética, bombas sensorizadas, e bombas de duplo estágio, que isso são utilizadas para CO2 ou para quando precisam de justamente um trabalho de muita pressão, né? Bom, então vamos falar das bombas. As bombas têm dois grupos de bombas. Grupo é a bomba dinâmica, que é onde estão as bombas centrífugas ou periféricas, e tem as bombas de deslocamento positivo. Justamente aqui no Brasil, se utilizaram faz muito tempo atrás, ainda siguen utilizando bombas de deslocamento positivo, que son las bombas de engranagem. Esto es para justamente las bombas de engranagem se utilizan para vazado pequeno, mas si se precisa para muita presión, ¿no? Y voy a presentar un poco aquí. Esto es justamente una bomba como de engranagem, una bomba de deslocamento positivo, una bomba que lo que fez es mover o fluido justamente presionando contra uma das câmaras da bomba. Esta é uma bomba, já é uma bomba dinâmica, uma bomba regenerativa, uma bomba centrífuga, mas esta bomba é uma bomba de nosso desenho, mas esta bomba tem o que é turbina regenerativa. Esta, como fala aqui, é uma bomba que tem muita pressão, mas tem pouco vazão. Na refrigeração, como eu falei, tanto como as bombas de engranagem foram utilizadas e são utilizadas para quando tem que encher cilindros, quando tem que transferir amônia ou CO2 para outros cilindros ou separadores ou vasos. Esta é a bomba centrífuga, é a bomba que a bomba do Face, está no nosso modelo CMD. E a bomba que realmente agora no mundo está mais sendo utilizada, né? É uma bomba que se tem uma capacidade de vazado maior, pode chegar quase a 100 metros cúbicos, a 100 mil litros, e se está limitada o que é a pressão. A pressão pode chegar de 1 kg até 6, 8 kg no recalque. Uma das coisas que estivemos falando, que o Fernando estuvo falando, o que é o IAR. Eu acho que o brasileiro teria que gostar do IAR, porque você pode olhar agora que o logo do IAR é quase a bandeira brasileira, né? Essa é a tapa da ANSI 2, que é a normativa de diseño seguro para sistemas de refrigeración por amonia, circuitos fechados. ¿Por qué es importante y por qué coloqué esto aquí? Porque muchas veces en la refrigeración industrial lo que acontece es el siguiente: se utilizan equipamientos porque antiguamente se utilizaban, porque otro utiliza aquel equipamiento. No tenemos, na Latinoamérica, no tenemos un porqué realmente debemos utilizar aquel equipamiento, una bomba fechada o una bomba abierta. No existe aquí en Latinoamérica algo que fale disso. Bom, a olhar a norma IAR do ANSI 2, o que fala aí sim fala justamente como está aqui no slide, que quando o sistema está colocado em um lugar que está perto
de pessoas que estão trabalhando, uma sala de desposte, uma sala climatizada, ou mesmo em supermercados ou algum lugar de lojas, se pode colocar equipamento para amônia quando não supere a capacidade de amônia, que se tem algum vazamento, ¿no?, de amônia dentro do local, não pode superar os 300 ppm, que é partes por milhão. Ou seja, se tem algum vazamento de amônia, não pode ter uma nuvem maior de amônia que isso. Isto é justamente para que não ocorram acidentes de escape de amônia, de vazão de amônia, e que, bom, em um lugar fechado, muita amônia pode produzir a morte, né? Pode morrer todos que estão dentro. Então, para isto, o ANSI já fala de instalações para máquinas de refrigeração com amônia, serão permitidas fora de sala de máquinas. Isto fala o que eu falei recém, que podem ser colocadas fora da sala de máquinas, e também fala dentro da sala de máquinas, tem outro apartado, evaporadores usados para refrigeração ou deshumidificação, capacitores usados para aquecer o espaço localizados, bomba de baixa probabilidade, que é o que eu vou falar, válvulas, entre outras coisas, sistema de refrigeração por amônia com compressor de até 100 HP. Agora, bomba de baixa probabilidade. O que é uma bomba de baixa probabilidade? É justamente bombas que, como falava antes, qualquer escape de amônia, por qualquer coisa, qualquer vazão de amônia, por qualquer coisa que aconteça na bomba, não seja uma grande capacidade de amônia, né? Que não faça uma grande nuvem de amônia. Então, aí, o que é o sistema da URBANSI falam de 3 formatos de bombas que podem ter e podem trabalhar perto de pessoas. Uma bomba permanentemente selada, que é a bomba hermética. Uma bomba que inclui um selo estático, que é a bomba aberta. É a bomba que todos conhecemos, é uma bomba com selo de vedação. E também fala de uma que tem uma vedação dinâmica de eixo na sequência, mas que o escape ou a vazão da bomba do selo de vedação não jogue o ambiente, sino que jogue dentro do sistema. É uma tubulação que tem a bomba e que, se o selo de vedação se estraga, abre uma válvula de segurança e aquela válvula joga a amônia dentro do vaso de amônia, né? Então, não tem saída de amônia. O problema maior do que é as bombas, e que eu falava ao princípio, e foi porque meu pai começou a desenvolver bombas, é a cavitação. A cavitação, aqui está o que é a explicação do que é a cavitação, mas, concretamente, a cavitação é aquele barulho que vocês muitos conhecem, que é um barulho de pedras que tem na bomba quando está em funcionamento, e são as borbulhas, que justamente quando a sucção da bomba é maior do que o nível de líquido, ou também pode acontecer por um problema de evaporação dentro do líquido, tudo porque estamos trabalhando com líquidos realmente que são gases, né? Gases liquefeitos. Então, aquelas borbulhas começam a explodir e explodem com tanta velocidade, com tanta velocidade, que o ouvido humano pode ouvir. E é justamente porque estão explodindo a Mach 2 de velocidade. Isso é muito justamente algo muito estranho, mas o que acontece? Quando se forma uma cavitação, e aqui temos um desenho de como é uma cavitação, quando uma secção é mais pequena, aí a velocidade do líquido se apresenta e começa a formar borbulhas. Aquelas borbulhas, justamente como mostra a imagem,
comienza a chocar, a pegar contra las tubulaciones y también contra lo que es el impeller da bomba. Aquí tenemos fotos de impellers que son tragados justamente por la tubulación. En amonia, estos impellers son de agua, más en amonia no estragan los impellers. Sí, lo que estraga es el suelo de vedación, o que es el eixo, los rolamentos, y pueden también llegar a estragar lo que es flanges y a tu motor. Justamente por la vibración que tienen las burbujas, que producen las burbujas en el sistema y que produce un choque de las burbujas dentro de la bomba. ¿Por qué nuestras bombas no cavitan? No cavitan porque no tenían que cavitar, ¿no? Justamente por una cosa que para mí es mejor mostrar un vídeo que hicimos justamente para poder mostrar esto que estoy hablando del problema de las burbujas en el sistema. Vamos a adelantar, así pasamos más rápido. Esto aquí es una mostra de que la experiencia que o Bombador tem no trabalho com amônia, en refrigeração industrial. Este é um vaso horizontal, onde estão duas bombas colocadas em paralelo. E, bom, este vaso tem ebulição amônia a menos 25 graus. E aqui podemos olhar como o que as borbulhas que entram, vou parar aqui, as borbulhas que entram na sucção da bomba, se fica dentro do que é a câmara ou cabeça da bomba, se ficam aí, a bomba cavitaria. Se as borbulhas ficariam aí, se formariam como uma sacola de borbulhas e faria como uma tampa no impeller. O sistema que meu pai desenvolveu colocou uma linha dentro da câmara da bomba que o que fez é que igualiza a pressão das borbulhas, a pressão de gás, com a parte do gás do separador. Então, as borbulhas quando entram, como mostra aqui abaixo, as borbulhas quando entram, devido à compensação por vaso comunicante com o separador ou com o vaso, se compensam as pressões e as borbulhas saem da bomba. Por isso é que falamos que as bombas nossas não cavitam. Este é um vídeo que tudo que eu vou mostrar agora está disponível para quem quiser, porque o que o Bombador justamente quer é poder trabalhar ensinando tudo isto, capacitando a todos os usuários de bombas para que puedan continuar trabajando bien y seguro. Listo. Bueno, esta es la explicación fácil de que por qué las bombas nosas no cavitaron, no deberían cavitar. Están siempre colocadas la tubulación está instalada como agente libre. O corte da bomba, agora vou falar o que é a instalação das bombas, para que isto não aconteça, justamente para que não tenhamos problemas na cavitação e também para que a bomba possa ter um bom rendimento. Isto que temos aqui é um vaso desenhado, desenvolvido pela Bombador, e podem olhar abaixo, tem todas as medidas do vaso com a capacidade das bombas. Por que isto? Porque justamente o que é o nível de líquido, que é o NPSH ou AMPA, é muito importante para nós. Se o NPSH é baixo, que é tudo que está justamente aqui na cota L, se é baixo isto, a bomba não vai trabalhar bem. Se o nível de líquido é baixo, o que vai acontecer é que vai generar um turbilhão e vai também afetar a bomba.
Este é um vaso, justamente como vocês olhavam no vídeo, onde está em corte e podem olhar todas as partes do vaso. E aqui está, é muito importante, tem a linha que vai por acima do vaso, que é a linha de desgasificação. É a linha onde está compensando as borbulhas que entram na bomba, estão compensando com o vaso. Aí é onde saem todas essas borbulhas. Este é o mesmo vaso, um vaso horizontal, são todos desenhos que a Bombadura desenvolveu e que muitas vezes, sempre, a gente passa para os clientes para que todos possam trabalhar com a mesma informação e poder ter todos o que é a capacidade, como falou o Fernando, a capacidade de informação técnica e poder fazer melhoras nas instalações. Muitas vezes o que acontece é que os vasos ficam iguais, as bombas ficam iguais e a planta cresce. Tem mais câmaras, tem mais evaporadores e aí temos problemas, porque já o que a bomba não está atingindo com líquido todos os lugares onde queríamos que atingir. Então, o que fez sempre? Acrescentam a capacidade da bomba, mas a capacidade do vaso não acrescenta. Então, o nível de líquido começa a baixar, justamente. E aí é quando todas as bombas começam a cavitar. Por isso é que tudo isso a gente passa para os clientes, passa para os usuários, para que possam trabalhar e olhar e mesmo opinar. A Bombadura cresceu muito graças ao que é a opinião dos nossos clientes e ao que é justamente informação que nos passam de como teria que ser a instalação, como teria que ser o impeller da bomba, os sistemas de segurança. Bom, isto é algo bem simples. Eu não quis acrescentar muito, porque, bom, não queria atrapalhar muito do tempo, mas sim eu quero deixar claro o que é a Bombadura. A Bombadura foi a primeira bomba, a primeira empresa que fez a bomba Bombadura. Vocês muitos conhecem a bomba CM. A bomba CM foi meu pai, é o fundador mesmo da empresa Crioestrela. Meu pai e o Carlos Viñeira, eles foram parceiros, até que meu pai voltou à Argentina, né? E a bomba que vocês conhecem aqui no Brasil como bomba CM é a bomba nossa. E tem o nome da minha irmã. A CM se chama minha irmã, que é Sulma Mabel, por isso o nome da bomba. Eu tenho outra bomba que se chama LM, e, bom, não é muito boa. Por isso a melhor bomba é CM. Por isso a Bombadura, como eu falei, a Bombadura é a primeira empresa que começou a trabalhar com esse tipo de bombas. E, bom, a ideia nossa é poder trabalhar junto, como falou Fernando, um cluster, para poder dar informações a todos. Porque sem informações, qualquer fica atrapalhado com qualquer fornecedor. E não é justamente a ideia, né? A ideia é que todos tenham informação suficiente como para poder ter melhores decisões. Uma coisa antes de fechar, uma coisa que é o que é olhar. Eu sou presidente da IAR da Argentina e justamente estou falando com Fernando, com Rivas, para poder começar a trabalhar em um capítulo brasileiro do IAR. Eu acho que é muito importante, porque vocês têm o que é a NR13, Argentina e outros países também têm uma norma parecida, que é tudo o que tem que ver com vasos sometidos à pressão, mas o IAR abarca tudo. O IAR realmente é como falou Fernando, um grupo de engenheiros, de usuários, que se reúnem todos os anos e que trabalham para poder melhorar o que é os sistemas de segurança, com trabalho de amônia, CO2 ou mesmo propano e butano, que também são refrigerantes naturais, e também trabalham o que é não somente com
segurança. Também trabalham com sistemas de rendimento, de equipamento, de tubulações. Tem muita informação. Fala muito do que é materiais, fala do que como teria que ser, não como tem que ser, sino como teria que ser uma instalação frigorífica. Bom, justamente isso fez que o IAR seja algo muito bom. Eu faz muitos anos que trabalho com o IAR. Como falou o Fernando também, não é uma coisa de americanos, que é impossível aplicar. O IAR tem quase 7 capítulos na América Latina e quase os 7 capítulos já têm normativa do IAR aplicada no país. Agora, a Argentina, vamos começar depois da quarentena daqui da Argentina, vamos começar a trabalhar na normativa. Eu acho que o Brasil, que tem maior capacidade de envasado, digamos, mais quantidades de frigoríficos com amônia ou com gases refrigerantes naturais, teria que ser o maior capítulo, né? É o último que falo para... Bom, deixo a web da IAR para que mesmo podam colocar, entrar na web. Muito obrigado. Maravilha, Luiz. Maravilha. Pessoal, vamos abrir aqui, são 9h40 agora, dá para 10 minutinhos. Dúvidas? Vocês têm dúvidas? Vamos abrir aqui 5 minutinhos para a gente tirar dúvida, né, com relação aí como funciona o processo. Eu vi que tem vários colegas aqui mandando perguntas no privado, né, do tipo de refrigeração, deixa eu só ler aqui, a parte de compressor, né. Então, assim, aproveitando que o Fernando e o senhor Luiz Adu estão online, podem habilitar aí o áudio, tá? Quem tiver dúvida sobre o curso de refrigeração, sobre o processo de bombas, tá? Temos vários frigoríficos aí profissionais, né, da sala de máquinas que estão no grupo, e fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas. Tá bom, gente? Vamos lá? 5 minutinhos para a gente tirar dúvidas? É só habilitar aí o áudio, o microfonezinho e poder falar. À vontade. Quem quiser escrever... Rivas, Fernando falando aqui. Eu gostaria de dar os parabéns para o Luiz. Também enriqueceu muito o pessoal aqui no chat falando muito sobre como é bom fazer essa reciclagem, né, de conhecimento, como é bom rever esses conceitos. E tudo isso, de fato, é fundamental. A gente sabe que o ensino nunca termina, o aprendizado nunca termina na cabeça da gente, né? A gente está... E principalmente agora, né, Rivas, que a tecnologia parece que montou num avião supersônico e está voando a 500 km por hora, a gente está aqui realmente vendo com muitos bons olhos tanta gente participando e tanta gente interessada e dando força para a gente realmente prover esse bate-papo, essa troca de experiências, né? Inclusive, além de perguntas, se o pessoal quiser contar alguma experiência que teve ou alguma coisa assim, é muito legal, né, Rivas? Positivo, excelente. Inclusive, viu, pessoal, é uma das áreas que, com essa crise de corona, mas é uma das áreas que, parte de frigorífico, alimentos, bebidas, é uma indústria, né, que utiliza o sistema de refrigeração industrial, somente amônia, e sempre está demandando. Hoje mesmo recebemos um e-mail contratando profissionais para a sala de máquina de um frigorífico e divulgando lá no grupo. Então, assim, vira e mexe, tem empresas de alimentos, bebida, frigoríficos, né, querendo fazer gestão de PGR, de amônia, né, programa de gestão de risco, o PAI, a refrigeração industrial, adequar seus sensores, a tubulação. Para quem não sabe, gente, as bombas funcionam como coração, mandando sangue, né? Então, a bomba no sistema de amônia, ele manda amônia. Não é isso, Luiz? Então, ela é fundamental no processo.
tá? Mas vamos lá, então todos os parabéns. Dúvidas, pessoal? Cristiane, boa noite, Cristiane Lopes, tudo bem? Boa noite, meninos. Tudo bem? Obrigada. Cheguei no finalzinho aqui, mas vou pegar um pouquinho do bate-papo de vocês. Bacana, sejam todos bem-vindos, tá? José, Matheus, Flávia. Dúvidas sobre o processo de refrigeração industrial? Vamos bater um papo aqui em 5 minutos. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida, né? A gente falou de bombas, né? E aqueles fenômenos que acontecem daquele martelo hidráulico, né? Golpes de ariete, né? Intubulações, bombeamentos, né? Vocês têm experiências, causas que podem contribuir com isso? Não sei se tem algum relato, alguma experiência desse tipo. Ligação, o áudio cortou um pouquinho. Se puder resumir, amigo. Estão ouvindo bem? Alô? Sim. O Vidal parece que perguntou a respeito de golpes de ariete, né, Simval? Isso, exatamente. Golpe de ariete é uma coisa que a gente convive com ele em tudo quanto é tipo de empresa para a grande maioria dos fluidos. Isso é uma atividade que muitas vezes danifica os equipamentos, danifica purgadores, danifica válvulas de retenção, e o que se sugere é estar sempre... não tem como evitar esse tipo de coisa. A gente pode até montar depois um texto a respeito de golpes de ariete, e aí eu pediria para o Rivas compartilhar com todo mundo a respeito de acessórios e dispositivos para manutenção da linha estabilizada, com controle de fases dos fluidos. Às vezes, mudanças de fase inesperadas geram golpes de ariete intermitentes dentro da linha e sistemas de amortecimento desses golpes de ariete. É um assunto extremamente importante e que, às vezes, a gente imagina que existe só aquele grande golpe de ariete que arrebenta um equipamento ou arrebenta uma válvula, ou arrebenta um selo. Na verdade, muitas das linhas das companhias convivem com golpes de ariete intermitentes no uso dos seus sistemas. E o resultado disso é o dano precoce desses equipamentos ao longo da sua vida. Eu até me sentiria provocado, Sarkis, a fazer um material para poder compartilhar com os amigos todos aqui desse network a respeito um white paper, alguma coisa, a respeito dos danos gerados por golpes e como mitigá-los, ok? Joia, agradeço, né? Que a gente trabalha com sistemas longos, tubulações longas, Isso mesmo. E realmente percebe-se isso, né? Se avalia, né? Tenta minimizar, né? Mas é bom o material, ouvir um pouco disso, discutir um pouco disso, né? Legal, obrigado. É uma dor de todos, viu, Sarkis? É uma dor de todos. Uma coisa eu queria acrescentar aqui. Também vocês têm que olhar o que, como falou o Fernando no princípio, o que é o sistema de refrigeração, de recirculado ou qualquer, inundado, qualquer, é um sistema fechado. Então, quando você tem um sistema assim fechado, tem que trabalhar o sistema todo, não somente numa parte, porque muitas vezes o que acontece o cara que está trabalhando nas câmaras só preocupa por as câmaras. Aquele que está trabalhando na sala de máquinas só preocupa por as máquinas que estão na sala de máquinas. E então, aí não estão olhando tudo o sistema como um conjunto igual. Então, isso que é justamente o que é golpes de arietes, que é algo muito comum em fluidos, é um golpe como se fosse um martelo direito, vai direito sobre qualquer registro, mesmo a gente tem bombas, nossa fábrica, tanto na Argentina como no Brasil, que estão expolidas justamente por um golpe de ariete.
podem estragar uma... Ha chegado uma vez, eu tenho uma bomba que está a bomba estragada e o motor também, justamente por aquilo. E foi porque, o que aconteceu? Fecharam de golpe uma válvula. Isso formou um barulho forte de amônia dentro da tubulação e pegou direito, voltou líquido para a saída ou recalque da bomba. E aí estragou tudo. Mas sempre é isto, quando alguém vai e fala em uma sala de máquina, numa empresa sobre isso, eu estou trabalhando aqui na sala de máquina. Não, eu estou trabalhando... Então, ninguém trabalha em nenhum lado, né? E um sistema de refrigeração é um sistema, justamente, é fechado e é tudo, e tem que olhar tudo. Por isso é muito importante as palestras, o webinar, aprender, ensinar tudo isso, para que todos podamos ter esta informação, porque sem isso, eu acho que sempre vamos ter muito problema, e os problemas com amônia podem ocasionar morte. Isso é o mais importante de tudo isso. É verdade, Luiz, é verdade, Luiz. Pessoal, para quem não sabe, o Luiz é o presidente do capítulo, né, da IIAR, Instituto Internacional de Refrigeração por Amônia, na Argentina, né? E fala em argentino, então algumas pessoas não sei se estão conseguindo entender, mas para mim tá beleza. Inclusive, nós temos alguns, vou mandar para vocês por e-mail, tá? Vou botar no link aqui agora, vou botar no link, alguns vídeos que fala, né, na verdade são fragmentos de curso nosso que fala sobre essa parte, a importância da gestão de risco na amônia, né? É o que o professor Fernando Escobar falou. É extremamente letal, extremamente letal. Tá? Então, tivemos aí uma participação com o professor Fernando também. Ele trabalha na indústria, a fábrica no Brasil, no Paraná, fabrica amônia. Tá? Então, foi professor do nosso curso de PGR, né? Gestão de risco em amônia. Quem tiver interesse aí, a gente consegue disponibilizar. Inclusive, viu, gente, vamos sortear aqui uma bolsa. O que vocês acham? Vamos sortear aqui uma... Estamos com 53 pessoas, o pessoal foi saindo, né? Do horário e tal. Vamos sortear aqui uma bolsa do curso de amônia? Pode ser? Flávia, quem tem interesse? Então, assim, acho que é interessante. É interessante, é um curso bem bacana, né? De PGR, o Planejamento de Gestão de Risco de Amônia, né? Então, é um curso muito bom que vai dar toda a sustentação, a base para essa oportunidade, que é a refrigeração industrial. E quem não sabe, a amônia é utilizada em várias indústrias, alimentícia, frigorífica, fertilizantes, tá? A amônia e seus subprodutos, ela atende a uma vasta gama de indústrias no Brasil e no mundo, né? Então, a gestão, o gerenciamento, né? Assim, o transporte, os sensores, a gente tem parceiros também na área de proteção, a Dupont também é um parceiro nosso que fala muito de proteção química, né? Sobre amônia. Os sensores, as válvulas, o pessoal da Valvugás fala muito, o pessoal da Bombador aí, o Luiz é o CEO da Bombador, fabrica as bombas, né, que empurra aí o líquido, que transforma, né, no gás, e que consegue refrigerar aí toda a estrutura. Tá? Pessoal, vamos, Luiz, escolhe aí o número de 1 a 50 e o professor Fernando também. Então, vamos sortear 2 bolsas. Vou sortear uma bolsa do curso de NR13, tá? De NR13, curso de... Vou botar aqui no link, dá uma olhadinha aí, ó. Vou mandar o curso de NR13 e o curso de amônia, tá? É inteiramente gratuito para quem for sortear. 2 pessoas, né? Vou colocar aqui, ó. 2 cursos. O curso que a gente gravou recentemente. Eles vão ter modelo de laudo, de PAI, né? Planejamento, o PGR, várias planilhas. A gente só pede que não compartilhe isso, tá? Curso de 16 horas cada um, tá? E vocês vão fazer uma atividade para poder receber o certificado.
certificado. Então, vamos aproveitar aqui e respeitar vocês que ficaram até o final. Pessoal da GMA, né, Componentes, só gostou muito aí, falei aí rapidamente. Sejam bem-vindos. Pessoal do Senai, quem é atendido aí ao Senai. E Flávia tá... Então, vamos lá. Escolha aí um número, o Fernando e Luiz. Escolha um número de 1 a 51. Ó, saiu uma pessoa, hein? Eu escolho os anos da Bombador, 49. 49? Deixa eu só ver aqui quem que foi o inscrito 49. Só um minuto. 49... GCPF. Tá aparecendo aqui, GCPF. GCPF. Só um minutinho. GCPF. Deixa eu puxar aqui. Só um minuto. GCPF. 49. Deixa eu ver a inscrição GCPF. Ó. Parece marmelada, ó. Gama componente aqui para frio. Não valeu, não valeu. Tem que sortear de novo. Tava falando dele aqui, ó. Gama componente para frio. Ó. GMA. Mas aqui, para mim, aqui no sisteminha apareceu GCPE, pelo código da inscrição, né? Aqui apareceu GMA Componentes para Frio. GMA. Mas pode ser Gama. Mas tá bom. O meu apareceu... é 11, Rivas. Meu número é 11. Dia do meu aniversário. Maravilha. Deixa eu só ver aqui quem foi o 11. Só um minuto. Sueli Perpétua Gonçalves. Sueli Perpétua Gonçalves. Sueli Perpétua. Maravilha. Oi, Sueli. Seja bem-vinda, Sueli. Maravilha. Bacana, bacana. Gente, é isso. E obrigado a você, Sueli. Vamos mandar por e-mail. Aí vocês escolhem, tá? Sueli, você quer o curso de amônia ou de NR13? O Israel aí. De NR13, ok. Vamos passar o curso de amônia pro GCPF. Tá? Depois passa o e-mail aí, ó. Manda para esse e-mail aí ó, que vocês foram sorteados. Vou mandar aí, ó. amônia@institutoimped.com. Tá? Vamos fazer outros webinars, tá, pessoal? Tá aqui, deve ser suas iniciais. GCPF. Então é isso. Maravilha, Misael, bacana. Vamos mandar para vocês por e-mail também. Outros webinars, vamos realizar outros webinars, tá? Que a gente tem também de caldeiras, vaso, a segurança com produtos de amônia, né? Transporte, gestão de risco, os vários webinars aí que a gente está engatilhado. Maravilha, pessoal, maravilha. E o webinar atendeu aí a demanda de vocês inicial, convocar, né? Falar um pouco aí. Parabéns, professor Luiz, parabéns, professor Fernando, tá? E o webinar foi bem... Não vamos gerar certificado no webinar não, tá, Flávia? Mesmo porque tem pessoas que entram, saem, então não dá para a gente mensurar, emitir um certificado que você participou, precisa ter o controle. E às vezes a internet da pessoa cai, e no passado a gente emitia certificado para webinar, mas para webinar, como a internet hoje vem oscilando, a pessoa entra, sai, então a gente não consegue mensurar o timing, o tempo que a pessoa ficou disponível. Mas no curso, sim, tá? No curso, sim, a gente tem o certificado após a prova, tá? E é isso, gente. Vamos mandar também por e-mail. Vou fazer mais um sorteio do curso de refrigeração industrial, tá? Mas isso vai ser por e-mail, tá? Vai ser por e-mail. A gente vai usar o sisteminha randômico, né? E aí a gente vai mandar para os inscritos aí no webinar. Tivemos aí 300 inscritos, né? Lógico, nem todo mundo que se inscreve participa, mas online tivemos aqui a presença de 82 pessoas, tá? E é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês, tá? Ao tempo de vocês, agradecer a Deus e até a próxima. Continue seguindo aí nas redes sociais do Instituto de Perícia, né? Impeg.Brasil. E até a próxima. Espero que a gente possa sanar as dúvidas e auxiliá-los, tá? Temos aí uma equipe de mais de 5.000 peritos formados em todo o país, tá?
dentro e fora. Temos na Argentina também, viu, Luiz? Peritos na Argentina, peritos no Chile, peritos na Alemanha, na parte de energia solar fotovoltaica. Então, é um grande prazer estar aqui evangelizando aí, boas práticas e aquilo que existe de mais remoto relativo aí a normas, a gestão e eficiência de segurança. Tá bom, gente? Vamos disponibilizar para vocês a gravação. Grande abraço a todos, uma boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado a você. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Rios. Boa noite.